Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui contando os pontos para conferirmos o quinto episódio da segunda temporada da série Peacemaker, exibido na HBO Max. Pois bem, pessoal, e não é que podemos chamar esse episódio aqui de conclusivo? Pois é, porque finalmente temos consequências, ou o preparo daqueles motivos, daqueles meandros, daquelas situações que, enfim, tornaram algo completamente diferenciado. E, na verdade, se você for perceber com o que há lá no finalzinho do episódio, na verdade uma extensão, que é um mini documentário, você percebe que tem uma cartela introdutória chamada Peacemaker Parte 2. Eu não lembro se quando teve o mesmo mini documentário lá no primeiro episódio, já chamava de Parte 2. Eu não fui conferir, mas acho que esse aqui se refere exatamente que, enfim, a série, na sua segunda temporada, ela passou para uma segunda etapa. Ou seja, realmente houve um preparo até aqui e definitivamente então partimos para outra coisa. Ou seja, a gente pode dizer que no quinto episódio a gente fecha o primeiro arco e depois teremos mais 3, como um segundo, então fecharemos esta segunda temporada. Basicamente isso. Na verdade, eu sempre desejei que o que aconteceu aqui tivesse acontecido lá pelo quarto ou talvez até terceiro episódio, porque eu acho que muito mais interessante você fazer um preparo curto, 3 episódios, para depois termos uma consequência, uma conclusão de 5 pedaços. Seria muito mais interessante, né? Por isso que a série aqui tendeu a parecer mais lenta, justamente porque o James Gunn preferiu fazer uma abertura mais longa. E agora ele vai ter que correr bastante por como ele quer concluir toda essa narrativa despirocada. Que, aliás, nem é tanto, para falar a verdade, A primeira temporada era muito mais louca. Essa aqui é quase completamente pé no chão. É difícil a gente achar algo estranho, rocambolesco, Muito difícil mesmo. Com certeza, muitos estranharam a pegada que eles resolveram adotar por aqui. Eu mesmo, fiquei um pouquinho meio desgostoso com alguns momentos lá no, sei lá, segundo, terceiro, quarto episódio, que falava, pô, esse negócio não vai engrenar, não? Mas enfim, aconteceu. E isso fez, claro, com que esse episódio se tornasse algo bastante interessante, agitado, Tem ação. Uma coisa também que a gente percebeu aqui nessa segunda temporada é que falta justamente um pouco disso. Tanto o lado do humor exagerado, meio escrachado, sem sentido, como também boas cenas de ação. E aqui tivemos praticamente 2 grandes momentos de pura ação. E só não entra direto a isso porque antes tivemos, logo no começo do episódio, um flashback bastante interessante, onde a gente percebe que existia, talvez, uma certa aliança entre Harcourt e o Sr. General Rick Flag. Não, só Rick. Aliás, hein? Ó, malandrão, hein? Esse cabra, hein? Pô, tão pegador quanto o filho? Quem sabe, Porque é exatamente isso que a gente vê na abertura, Justamente no funeral do Rick Flag filho. Temos lá Harcourt sofrendo e logo atrás aparecendo o pai, E tentando já ali meio que seduzir a Harcourt para, primeiro, dedurar quem foi que matou o filho e não conseguindo, mas depois logo, dando uma volta por cima, querendo formar uma certa ali, uma certa parceria, talvez, que no futuro, claro, ela consiga colaborar. E exatamente essa abertura se fecha desse modo, onde ela acaba dizendo isso. Não, eu também quero pegar quem foi que fez o mal contra seu filho, o meu amigo. E até tinha uma certa entrelinhas ali que pudesse haver alguma coisa entre eles. Eu realmente não lembro se lá no filme Esquadrão Suicida existia algum tom entre eles que eles pudessem ser alguma coisa. Lembrando, que os dois eram praticamente os normais, daquela loucura que foi o Esquadrão Suicida, que também era outra coisa fora da caixinha, coisa que a segunda temporada não é, sempre mais pé no chão. Mas de qualquer forma, enquanto essa abertura, essa cena estava se desenrolando, eu fiquei com uma sensação, peraí, em que universo isso está acontecendo? Pois é, claro, se você faz as contas, está acontecendo no universo Prime, no verdadeiro, que a gente pode considerar, o que a gente acompanha é o verdadeiro, qualquer outra coisa, qualquer outro universo são os alternativos. Dá a entender, claro, que ela está falando isso realmente depois dos eventos de
Esquadrão Suicida fez essa meia promessa para ele, não sabendo direito ainda como ela descobriria o Smith, né? E, ok, só que você pensa também, e claro, você tem o detalhe, né, que faz a certeza que isso aqui é o Prime, é que no outro universo ele está vivo, o Rick Flag. Ou seja, o funeral não existiria. Aí que está o problema. Eu fiquei pensando durante todos os instantes, será que isso aqui é uma cena do futuro do outro universo, da outra dimensão, da melhor dimensão? Será que lá ele também vai fazer esta burrada de também, né, matar o cidadão? Aliás, eu sempre falo que é um tiro não, né? Foi um caco de vidro, né? Aquele caco de piso, né? Que ele acabou defenestrando o senhor Rick Flag Jr. Pois é, eu fiquei com essa sensação, caramba, isso vai acontecer, a mesma coisa lá no futuro, da outra dimensão. Pelo menos foi uma sensação e eu aposto que se for realmente isso, a série vai ficar nos trinks, digamos assim, nessa sua segunda temporada. E logo depois disso, claro, isso é uma boa abertura daquela tensão, vem aquela abertura super sensacional, com boa música, boa coreografia, entre aspas, aquele pastiche, né, de seriedade de um número musical, né? Enfim, é bem bacana. Aí depois temos, claro, o encerramento de tudo que foi construído daquela tensão, justamente dela, né, entre aspas, ou realmente traindo ele lá naquele encontro combinado, né? Onde a gente acaba descobrindo que ela passou uma mensagem, né? Que era uma armadilha. Então era para ele não vir, né? Quando ela usou lá a palavra excelente escrita errada. Eu nem fui verificar, para falar a verdade, se ela realmente tinha escrito errado lá quando eles trocaram as mensagens. Mas ok, tá valendo, né? E acho que foi isso mesmo, obviamente. Mas ele vai de qualquer forma. Claro, já se protegendo, né, com o pessoal que está ali na frente do prédio lá de uma universidade, né? Bacana, tem lá o atirador, o senhor Judemaster e todo o resto ali da Argos, cada um muito mal disfarçado, né? E ele vai, né? E você fica pensando, pô, por que o cara vai conversar com ela, né? Se, né, depois a gente acaba descobrindo que ela passou o recado que era uma armadilha, mas é que ele quer saber se eles têm alguma coisa, porque ele está, claro, né, naquele dilema entre viver nesse universo ou viver lá no outro, onde ele tem muito mais chance com a Hardcore. E, claro, ele só foi tomar a decisão, né? Ele só foi verificar se a única solução é partir para outra. E basicamente isso, e acabam pegando ele. E a cena foi bacana porque a todo momento você fica com a sensação que a ordem é realmente para eliminar o sujeito. Nunca a gente pensa que ele vai ser neutralizado ali de maneira mais pacífica, apenas com um dardo tranquilizante. Realmente, a cena é construída de um jeito que a gente cai na pegadinha do James Gunn, o que faz com que essa cena seja sensacional. Só quando lá, muito mais para frente, a gente percebe que ele toma o dardo tranquilizante que fala, opa, interessante isso. Por quê? Não é? E depois, a outra reviravolta, porque aí a Bordeaux está numa posição realmente de abater ele com uma arma realmente letal e você fala, não, quer dizer, uma pegadinha que aconteceu, agora realmente temos que voltar aos estados que a gente estava antes. Pô, a cena foi muito boa, muito bem construída o tempo todo, porque aqueles personagens, todos eles convenciam que estavam a fim de pegar o pacificador de jeito e para sempre, né? Com exceção, claro, da Hardcore, que aí a gente percebe, não, peraí, ela tá do lado dele, porque ela já tinha mandado a mensagem avisando da armadilha, e agora ela salva ele de qualquer forma. Beleza, de todo modo a cena foi construída de maneira sensacional, e depois no seu desdobramento já lá na Argos, que ela já dá um jeitinho lá com o Economus de fichar ele para ele não ser, né, sumido, digamos assim. Será que ele esteve na Argos? Não sei, pessoal, não sei, não há registro. Mas claro que ela faz com que exista, né, a entrada dele ali na instituição, então ele não pode sumir simplesmente, porque senão todo mundo cai, né? Ok, foi uma boa sacada também. E aí em seguida, a gente tem uma situação onde a gente acaba descobrindo que o Rick Flag o tempo todo estava armando, o que é bem bacana também, né? Foi uma coisa que, opa, bacana isso, né? Que ele, no fundo, ele sempre calculou tudo o que ia acontecer. Claro que tem um certo exagero, uma conveniência de roteiro, porque ele não precisava vir.
né? Mas ele poderia continuar tentando, junto a Harcourt, outras aproximações do pacificador, né? Mas de qualquer forma, digamos que funcionou na o primeiro contato, ele já veio e ele contava que, no fundo, claro, todo mundo sabia ali, né? Talvez a Harcourt não sabia que a arma seria um tranquilizante, né? Acho que ela não sabia, senão não funcionaria, né? Mas de qualquer forma, depois a Bordeaux entraria como uma ameaça mais concreta e ela o salvaria. Ele já sabia disso, ele calculou, não, ela vai salvar ele, e nesse salvamento, ali no campo, depois, aqui dentro da Argos, ela vai arranjar o jeito de salvar ele, tirar ele daqui para ele continuar a ir atrás do portal. Claro que no fundo você pensa, isso é uma bela de uma salada narrativa, né? Tem tudo para dar errado, mas deu certo. E tudo bem, vai, a gente aceita. É um plano bacana, digamos assim, né? De um bom estrategista, o Sr. Rick Flag. Ok, mas tem uns certos exageros realmente da sequência de eventos. Nem todos estariam acontecendo para tudo isso aqui dar certo. Ou seja, ele realmente é atrás do portal. E no fundo, o Sr. Rick Flag não quer vingar o filho. Quer dizer, quer um pouco. Mas no fundo ele quer salvar o mundo porque ele quer pegar aquela máquina ali de portal, né, para evitar novos futuros problemas. Isso se faz referência ao filme do Superman, que aliás eu não assisti até agora, para falar a verdade. Eu não fui ao cinema assistir e agora estreou, né? Esses dias na HBO Max, está enfim na hora de assistir esse bendito filme, né? E entender talvez essa pequena referência ali de portais e outras coisitas. Mas enfim, era um grande plano do chefe. E o chefe, hein? Voltando ao que eu comentei agora há pouco, malandrinho, né? Já tá, né? Ouvidinho da Bordeaux, né? Fazendo aquele jogo de cintura, né? Só armando pra... Malandro, né? Do mesmo jeito que ele fez lá na abertura com a Harcourt, ele faz com a Bordeaux. Bacana, tô bem legal, é interessante, né? É a parte que é engraçada, né? Que sem ser uma piada, no fundo, né? E falando em piada, né, as piadas foram pouquíssimas, basicamente só foram aquelas piadas lá com a Debaillot e o vigilante a respeito da sua agência de espionagem, que recebe aquela oferta né, de serviço que ela entendeu completamente errado lá, a questão grega, né? Mas enfim, é uma piada comum, na verdade, né? Manjada, muito longe até das maluquices do James Gunn. Mas ok, vai. O episódio estava focado em ação. E na parte de ação ele entregou muito. Ele não precisava entregar quase nada realmente de coisas engraçadas. E de fato ele acaba fugindo, então. Fugindo não, né? É solto. O Smith, ele vai lá para casa, já tendo a resposta da Harcourt, ele quer ir embora realmente. E ele faz então a abertura mais uma vez do portal. E aliás, quando ele chegou lá na casa do avô, né, no episódio passado, eu pensei que estava aberto o tempo todo o portal, né, como era na sua casa, né, mas não, ele tinha fechado e aqui ele abriu mais uma vez, só que ele abriu e deixou ali para ser pego, ou seja, ele não queria voltar, de fato, ele foi lá para outra dimensão, para a melhor dimensão, e não tinha planos de voltar. Só que, claro, o Jodemaster chegou antes de todo mundo e também foi para lá. Ou seja, finalmente aconteceu aquilo que eu desejava desde o começo, ou seja, um universo cruzar o outro além do pacificador, para poder ter problema nos dois universos. Claro, o Jodemaster vai provavelmente encontrar a sua cópia, o seu outro eu por lá. Provavelmente ele vai ser uma coisa bem diferente, com certeza, né? Mas de qualquer forma, ele vai causar problemas, que é sempre isso que eu achei que a série seria. E só está acontecendo então a partir da segunda parte aqui da segunda temporada. Claro, tem aquela carta de despedida, emotiva, e todo mundo achou bacana o vigilante ficar bem, né, desestruturado emocionalmente falando. Foi bacana, foi bacana. Realmente, eu até tinha ouvido alguns comentários a respeito do Peacemaker, sem ler de fato os comentários, né? Aquela sensação, né, que não, o vigilante ganhou um destaque nesse episódio, eu achando que, na verdade, ele teria alguma coisa lá no evento da armadilha para o Smith, né? Mas não, ele estava longe, não tinha nada a ver com isso. Realmente era uma coisa só de uma coisa emocional ali no finalzinho do episódio, e no fundo é bacana, talvez muito melhor do que
a violência que ele é também, né, explícita, né, que muita gente já esqueceu, né, que ele é um completo de um maluco do que a gente viu lá na primeira temporada. Quem só pega essa temporada não sabe o que o Vigilante é de fato, né, como ele é mais talvez psicopata do que o próprio Peacemaker, né. E, bom, aí Harcourt, como a líder, decide que todo mundo vai ter que entrar então lá no portal e ir atrás do Smith, trazer ele de volta. Ou seja, toda a construção desse episódio aqui foi muito bacana. A construção de tensão, de entrega de cenas e ações foram muito boas. Claro, só faltou dizer a mais, talvez, maluca, né, mais fora da caixinha, que é exatamente o que aconteceu lá no outro embate que também tinha, já armado nos 4 primeiros episódios, exatamente o caçador versus a caça. Exatamente Eagly contra lá o Sr. Saint Wilds, né? Qual é o primeiro nome dele? Esqueci, não importa. O que vale é que ele caiu ali numa certa pegadinha também, né? A gente, quando viu que ele acertou a águia lá, falou, eu não achei que realmente fosse a Eagly, né? E de fato não era, né? Era só uma das convidadas para a vingança. Foi bacana naquele lance, né? Que ele injetou o veneno no rato, só que aí veio uma raposa, acho que uma raposa, né? Pegou antes e ela se estrebuchou toda, né? Se derreteu por dentro. Enfim, aí depois a Eagly deu uma reviravolta dali também sensacional e se mostrou de verdade a águia primitiva, aquela coisa também maluca que teve no final do episódio passado, e quando ela foi dar ordem para todas as águias, né, atacarem o sujeito ali, também apareceu, né, aquele símbolo lá da águia primitiva. Isso talvez vai render alguma coisa lá no outro universo, já que, claro, se Smith foi, ele levou o seu melhor amigo, que é a águia, não é o vigilante, né? Enfim, bacana. Tudo, como eu disse, está redondinho aqui nesse episódio. Eu só não dou uma nota máxima, talvez porque seja chato, né? Porque não tem nenhum defeito. Eu não constatei. Só uma forçação de barra no roteiro ali, naquela engenhoca, né? Aquela maquinação que o Rick Flag, senhor sênior, ele armou para cima da Harcourt, para cima do vigilante, para cima do pacificador, que é um pouquinho exagerado. Mas tirando isso, né, o episódio tá bacana o tempo todo. Na verdade, eu poderia até dizer que é um dos melhores episódios mesmo da série. Será que eu reconsidero? Sim, vou reconsiderar. Agora, no momento aqui da gravação do vídeo, eu tinha anotado uma outra nota, vou aumentar. Pois bem, para! Então, esse 5º episódio da 2ª temporada de Peacemaker eu atribuo não mais 4,5 asteriscos. Na verdade, eu digo que esse episódio aqui, que me empolgou, que me deixou cheio de esperanças para o finalzinho de mais 3 episódios, sim, ele merece a nota máxima, 5 asteriscos. Pois é isso que esse episódio merece. É bom quando a gente acaba fazendo assim um vídeo empolgado, lembrando, né, de todas as sensações que a gente teve ao assisti-lo. Né? Sim, bom episódio com certeza. Mas eu quero saber a opinião de vocês, se vocês concordam comigo ou não. Se teve algum problema no meio do desenrolado desses desdobramentos, se foi forçado, se a falta talvez de humor seja um problema, se sim, se não. Deixem os seus pitacos aqui nos comentários desse vídeo. E semana que vem vamos torcer para que tudo seja o começo de um grande final de temporada. É isso.